Eu sou Marco Aurélio Gomes, da Caerte. Estou aqui nos estúdios da Rádio Coroado, em Curitibanos. Hoje é dia 15 de outubro de 2024 e vou conversar com André Pozo, locutor que em destaque aqui da emissora e da região. André, quer dizer que você é curitibano? Isso, eu sou curitibano. Curitibano, mas curitibanense de coração, né? Como é que você veio parar aqui em Curitibanos? Na verdade, a minha família é de comunicadores, né? Meu pai, o meu primo já tinham uma ligação muito forte com a Rádio Coroado. E meu pai teve em Curitiba uma aventura profissional, ficou poucos anos lá, ele é daqui, retornou para Curitibanos e eu com 6, 7 anos de idade já estava de volta aqui à terrinha. E teu pai é do ramo, né? É o Milton. Isso, meu pai é do ramo, trabalhou muitos anos aqui, né, na Coroado, na Movimento aí, foram quase 30 anos de dedicação aí à comunicação, se aposentou aqui, inclusive, nas nossas emissoras e eu comecei aí a vivenciar o rádio correndo por esses corredores aí desde muito pequeno, né? Como é que o rádio entrou na tua vida? Eu tinha muita vontade, né? Porque eu, além do meu pai, eu tinha outros dois irmãos meus que trabalhavam aqui na Rádio Coroado. Então, eu estava em casa, muito pequeno ainda, com 11, 12 anos, eu sempre ouvia, tanto meu pai como meus irmãos, e tinha aquela vontade de um dia estar presente. Meu pai não deixava eu ouvir muito na emissora, não, porque eu tinha que ter cuidado com os estudos, primeiro, mas nas oportunidades que eu vinha, esse mundo me encantava. Então, eu tinha muita essa vontade de estar presente. E com 14 anos, eu pude vivenciar isso, vindo cobrir um funcionário que estava em tratamento de saúde, na sonoplastia, e esse mundo me encantou. Eu entrei aqui dentro com 14 anos de idade e não saí mais. E você começou como sonoplasta. Isso, eu comecei como sonoplasta, né? Como sonoplasta foi o meu início, né? Era uma função que hoje a gente já não tem mais aqui nas nossas emissoras, mas que naquela época era muito importante, porque a gente fazia aquela transição do cartucho para o MD, do LP para o CD, então trabalhava muito sonoplasta naquela época e tinha uma função muito essencial dentro da emissora. E eu, vendo essa oportunidade, na verdade foi para ficar ali 2, 3 meses, no tempo que durasse aquele tratamento de saúde do nosso colega, e eu vim para cobrir apenas aquele momento, mas acabei ficando, e aí iniciei como sonoplasta até os meus 15 anos, quando eu tive a oportunidade de apresentar o meu primeiro programa. Já com 15 anos? Isso, com Você 15. lembra qual era o programa? Lembro sim. O nome do programa era Sucesso de Todos os Tempos. E ele já era um programa que era apresentado no horário nobre, Coroado das 9h30 às 11h30 da manhã. Era o programa com o qual eu fazia a sonoplastia e o locutor, naquela época também, era o nosso gerente comercial, então ele tinha muitos compromissos naquele horário pela manhã e faltava muito. Então eu comecei apenas fazendo os avisos, né? As notas de falecimento, os avisos de venda, de compra, de comunicados aos familiares do interior, e fui tomando gosto pela coisa. Depois daquilo passei a falar a hora certa e já anunciar alguma ou outra música. Chegou um momento que ele disse: olha, eu tenho que cuidar aqui da parte comercial da emissora, eu acho que você tem condição de ficar aí comunicando, e a partir dali eu comecei minha história também como comunicador. E você já tem atuação na Coroado e em movimento. Isso, eu, na verdade, na Coroado daí trabalhei muito pouco, assim, nesse início de carreira, fiquei um ano, né, ali de 94, finalzinho de 94 até o final de 95, e aí fui para Movimento, que naquela época ainda não era esse nome, era 98.9, Rádio 98, né, e ali comecei a fazer os programas na atual Movimento, e fiquei ali até 2002 como locutora somente da Movimento, sem fazer nenhum programa aqui na Coroado, onde eu estou de volta já há mais de 14 anos aí nesse retorno aqui fazendo a Coroado, mas ainda narrando futebol lá na Movimento. A gente faz o esporte lá e eventualmente, claro, um ou outro programa nessa ligação que a gente tem entre as duas rádios aqui ainda. Você falou que narra futebol. Toda semana? Como é que é? Que tipo de campeonato que você narra? Curitibano está na Série Prata, né, no Campeonato Catarinense aí de futsal, e a gente acompanha os jogos também na Copa Santa Catarina.
A gente faz hoje o nosso foco futsal com essa equipe que representa o município de Curitibanos a nível do estado, que é a ADC. Mas a gente narrou muito futebol local, tive também aí narrando campo, né, aqui nos jogos aí de Curitibanos e também de toda a região. Essa foi, sem dúvida, a maior experiência e o maior desafio que eu tive em toda a minha carreira aí como comunicador, porque eu não me imaginava narrando futebol. Acho que é muito difícil, né? E eu pensava como é que as pessoas conseguem gravar tantos nomes ao mesmo tempo e falar aquilo tão rápido, de uma forma tão ágil. E eu tive que me dedicar muito a isso, realmente, para conseguir fazer essa narração acontecer mesmo. E hoje é, sem dúvida alguma, uma das coisas que eu mais gosto de fazer na comunicação. E você lembra quando é a primeira narração que você fez ou não? Bom, olha, não sei se eu me lembro, mas com toda certeza, sim. Mas foi aqui, sem dúvida alguma, no estádio municipal, um futebol de campo, já que é mais gente ainda, né? E que eu tive muita dificuldade, inclusive. Assim. Depois do primeiro jogo eu não quis nem escutar, porque eu achei que aquilo não era para mim, né? Mas graças a Deus eu tive um incentivo aí do pessoal da direção, própria equipe de esportes, os meus colegas, disseram, não, vai dar, vai melhorando jogo a jogo. E depois de cada partida as coisas realmente foram acontecendo. E como é que é a sua marca de gritar gol? Como é que é? O futebol tem, né? Cada um tem Sua marca, né? a sua marca. A gente vê algumas. Eu tenho uma inspiração muito grande dos grandes comunicadores do Rádio São Paulo, de São Paulo, porque eu torço para o São Paulo, né? Então eu gostava muito de ouvir o Oscar Ulisses. Eu gosto muito do pro gol, né? O pra fora do gol, que nem ele faz. Essa é uma das coisas que a gente utiliza aí. Como é que você narra o gol? Dá uma palhinha aí. Dá para fazer, né? Eu acho que o rádio ele é muito ágil, tem que ter muita emoção. Então vamos lá, né? Lá vem a equipe de Curitibanos tocando a bola aqui pelo lado esquerdo. André desce na velocidade, chega na linha de fundo, vai cruzar essa bola na área. Lá dentro, no gavetão, tá por lá, Marco Aurélio. Ele sobe para fazer o cabeceio, afasta a defesa, tira por ali o perigo, setor defensivo da equipe adversária. A bola sobra aqui atrás pro Vladimir, tem a oportunidade criada, vai bater dali. Olha o chute, mandou a bomba pro gol! Gol! É de Curitibanos, galera! Legal, legal. Então, para Coroado e a Movimento, foi uma grande escola para você, né? Sem dúvida, né? Eu tinha já essa paixão pela comunicação, acho que vendo todo esse pessoal, o qual me inspirou, fez com que eu aprendesse muita coisa aqui. Eu sempre costumo dizer que eu cheguei muito jovem, cheio de sonhos, mas com nada de experiência e sem saber o tamanho da responsabilidade que se tem a comunicação, né? E o quanto ela pode fazer o bem, como ela pode fazer o mal para as pessoas. Então, eu fiz realmente do rádio uma escola na minha vida, porque ele me ensinou muita coisa, inclusive no lado pessoal, ter toda essa responsabilidade de saber da maneira como falar, de levar essa credibilidade e principalmente de fazer a comunicação para o bem, sem prejudicar ninguém. Acho que isso ajuda a gente a melhorar como pessoa também. E a gente conversava aqui, é comunicador também há muitos anos, né? E eu acho que ajuda a gente a se desenvolver também como pessoa, porque a gente aprende a ser mais responsável, a cuidar mais do que a gente fala, a pensar mais no que a gente fala, e isso tudo faz com que a gente desenvolva também como pessoa. Sem São dúvida. Quantos anos, André? São 30 anos. 30 anos. 30 anos, né? Eu iniciei aí com meus 15 anos já, e fiz do rádio uma profissão, já totalmente legalizado desde o começo. Tive a oportunidade de participar muito de congresso da CAERT, tive ao lado de grandes nomes da comunicação brasileira, né? Fiz alguns cursos também, que foram disponibilizados aí. A gente teve o Senac em Lages, tivemos aí a oficina, a rádio oficina com o Ciro César, né? Tive a oportunidade de fazer, além dos cursos da CAERT, os congressos da CAERT, que a gente via e tinha esse contato com as grandes comunicações, Carlos Nascimento, Caco Barcelos, eu tive presente também, Moacir Franco, né? Teve em Chapecó, uma oportunidade que eu tive lá, então trouxe esse conhecimento também didático
E a gente somou isso com o conhecimento da prática, fazendo aí do rádio realmente uma escola na nossa vida nesses 30 anos. André, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa relação mágica, né? Do locutor, do comunicador com o ouvinte. Ainda mais numa cidade pequena, que todo mundo te conhece. Como é que é essa relação ouvinte-locutor? É marcante, marcante. Isso é a gasolina, né? Que nos move e que deixa a gente motivado para estar aqui todos os dias fazendo o nosso trabalho de maneira bastante motivada, porque tem essa responsabilidade aí com o nosso ouvinte. Quero rapidinho só contar uma história, você vê como essa ligação é tão forte. Uma vez eu estava trabalhando aqui e recebi um convite de um diretor de uma escola aqui de Curitibanos, que me pediu que eu fosse até a instituição para conhecer uma ouvinte minha. Ele disse, olha, tem uma ouvinte aqui que ela escuta muito o teu programa e a gente quer fazer uma surpresa para ela hoje, quer que você esteja presente lá na sala de aula. E eu fui. E essa foi a informação que ele me passou. Mas quando eu cheguei lá na escola, que a gente estava caminhando para a sala de aula, ele me falou, olha, eu tenho mais uma coisa para mim te dizer. Ela é cega, ela é deficiente visual, ela não enxerga, então a gente vai colocar você dentro da sala de aula e a gente quer que você fale, a gente vai dizer, ó, tem uma pessoa aqui para a gente ver se... Eu quase me emociono contando essa história, porque ela foi muito marcante, se ela reconhece a tua voz. E eu entrei dentro da sala de aula, a professora me apresentou, sem falar o meu nome, disse, a gente está recebendo aqui uma pessoa que veio fazer parte da nossa aula hoje. E quando eu comecei a falar, ela abaixou a cabeça e todo mundo ficou naquele silêncio, perguntaram para ela se ela sabia e ela disse para mim que era o André. E isso acabou se tornando uma coisa tão grandiosa que a partir daquele momento ela fez uma redação de um concurso que tinha em Brasília, né, de um seminário que tinha em Brasília para pessoas com deficiência e ela fez uma redação contando a história de como o rádio ajudava ela a ver as novelas, porque a gente contava o resumo da novela, ela imaginar como é que era a novela, de imaginar como é que era uma informação da música, de fazer parte da vida dela. E ela acabou sendo premiada em Brasília por essa redação. Eu tive lá também, através da rádio. Fiquei o concurso inteiro sentado ao lado dela, sem ela saber que eu estava ali. E no momento que ela ganhou, eu pude abraçar ela. Então, a gente viveu um momento muito emocionante, demonstrando um pouquinho de como essa ligação é muito forte. Na cidade grande ela também existe, mas na cidade pequena a gente se torna íntimo das pessoas. A gente acaba fazendo parte do dia a dia, das pessoas que estão lá, solitárias, das pessoas que têm o seu trabalho, mas têm o rádio como companhia, porque o rádio permite isso. Então a gente sai da rua, é só recebido com carinho, com amor, porque as pessoas tratam, mesmo aquelas que a gente não conhece pessoalmente, como se a gente fosse da família, dentro da casa delas. É impressionante isso, né? E leva puxão de orelha também ou não? Também. Às vezes a gente esquece de mandar um alô, encontra algum ouvinte na rua, olha, manda um alô para mim, a gente acaba esquecendo, ou aqui uma mensagem ou outra que acaba passando, uma música que a gente não roda, olha, a gente acaba levando sim os puxões de orelha, naquela intimidade que o ouvinte tem com a gente mesmo, sem a gente conhecer. Você pegou a época das cartinhas ou não? Sim, sem dúvida. Até porque essa comunicação ágil do WhatsApp também é muito recente, né? Mas eu peguei, inclusive, guardo elas, né? Tenho muitas delas no meu arquivo. Sério mesmo? Ainda, muitas cartas. Assim que ali o ouvinte demonstrava realmente o carinho que tinha pela gente, tantas cartas elogiando o nosso trabalho, como as cartas que a pessoa participava, pedindo a sua música e algumas até contando a sua história. Eu fiz um quadro durante muitos anos, que era a Oração da Manhã, que trazia as suas intenções, então a participação era mais por carta naquela época, né? Então o pessoal utilizava muito esse meio. Tinha uma caixa cheia de cartas aí que a gente recebia e que fez muito parte mesmo de toda essa história. Agora, André, 30 anos de rádio, você deve, evidentemente, ter acompanhado todo o processo de evolução tecnológica das emissoras. Fala um pouquinho desse processo, desde quando você começou até hoje. Hoje eu costumo dizer que o rádio está muito fácil de fazer e que ele era muito trabalhoso antigamente. Porque quando eu entrei, no final de 94, a gente ainda trabalhava com a cartucheira, né? Ainda existia cartucho, o Akai, enfim, a gente tinha a gravação ainda de alguns programas no Akai, tinha aquele negócio da cartucheira que era muito trabalhoso para
para o operador ali, para o sonoplasta. Depois ele veio para o MD, que era uma coisa, um CDzinho pequeno, né? Um mini disc ali, que também dava muito trabalho, mas que já era um passo a mais na evolução que a gente via que estava acontecendo no rádio. Se você me perguntasse naquela época, eu jamais dizia que eu ia sentar aqui, que hoje a gente tem o trabalho só de comunicar mesmo, porque o resto tudo feito vem pronto, né? Por exemplo, o teu programa está no ar e você está dando entrevista para mim. Justamente, meu programa está aqui no ar, ele está acontecendo realmente, e eu não tenho todo aquele trabalho de trocar ali os cartuchos, né? O LP, a gente trabalhava muito, eu até olhei aqui porque durante muito tempo ele ficou aqui, ainda apesar de a gente não utilizar mais, agora ele já foi tirado, mas a gente tocava aquela época com LP. O primeiro CD que chegou na nossa emissora, eu me lembro até hoje, no CD da Banda Brasil, porque foi um acontecimento, realmente, a gente estava trocando o LP ali para o CD, então me marcou muito. Era uma banda que tinha uma música chamada Poderosa, tocava muito, e a gente recebeu ela como primeiro CD. Só que o acervo ainda era muito pequeno de CDs, então a gente tocava muito LP ainda. E eu peguei muitos anos, uns 2, 3 anos ali, em que a gente ficou tocando ainda muito LP. Aí veio o CD, aí a situação já ficou mais fácil, né? A gente já estava também começando a rodar os comerciais no computador, saindo do MD para vir ali para o digital. E depois daquilo foi tão rápido, Marco, que a coisa aconteceu num piscar de olhos, assim. Quando saiu mesmo o MD, que veio o computador, que veio os comerciais, as músicas já começaram também a acontecer no computador, a internet deixou de ser discada e foi uma explosão de uma hora para outra em que tudo mudou. Esses CDs atrás de você aí é só para enfeite, né, ou não? Rodo de vez em quando, mas muito raro, né? Acho que nesse ano aí dá pra gente contar umas 2 vezes. É alguma outra música que a gente acha ali e que toca por saudosismo mesmo, porque hoje no computador você busca também tudo, né? qualquer música antiga, né? Pode ser que não esteja no banco aqui, você encontra ela com muita facilidade. Mas às vezes dá uma saudade, então a gente quer recordar um pouquinho, a gente vai lá, busca tem aqui ainda a condição, tem o nosso aparelho de CD. Dá para tocar aí, não? Dá para tocar e às vezes a gente ainda arrisca, mas é mesmo para matar a saudade dessa época aí. Agora me diz uma coisa, 30 anos de rádio, aquele jovem que está querendo entrar, atuar no rádio, o que você diria para esse jovem? Quais as condições que você acha que hoje o rádio demanda para esse jovem que está no mercado de trabalho, querendo atuar como você atuou, construiu sua carreira? Claro, são tempos diferentes, 30 anos depois, mas o que você diria hoje para o jovem? Eu diria para ter persistência, né? Porque naquela época era mais fácil de você entrar no rádio do que hoje, assim, Marco. Então, primeiro, não desistir, porque certamente vai ouvir alguns nãos inicialmente, né? Muito estudo, muita dedicação, principalmente tem que se apegar muito àquilo que quer e já saber dessa responsabilidade que vai ter, que a gente falava lá no início, de que comunicar não é aquela facilidade que talvez as pessoas possam pensar no começo, porque traz muita coisa junto, né? Então, além da dedicação, a persistência, eu acho que é o mais importante, e também já ter conhecimento de saber de que comunicar não é apenas sentar aqui na frente do microfone e falar aquilo que vem à cabeça, porque não é assim que funciona. Mas não desistir, porque depois que você está ali dentro, eu tenho certeza que a pessoa vai ter o sonho realizado, porque o rádio um meio de comunicação fantástico, traz só benefícios que ajudam a gente a crescer como pessoa, como eu falei, mas além disso, mudar a vida das pessoas, porque o rádio muda a vida das pessoas. Agora, André, a gente está na convergência digital, rádio, televisão. Hoje o rádio não é só rádio, tem imagem, tem vídeo também no YouTube, nas redes sociais da rádio, né? Como é que você trabalha essa questão das redes? Na verdade, isso no começo me assustou um pouco, quando veio esse boom, assim, dessa coisa, porque a gente estava aqui, né, fazendo nossos programas, a gente tinha passado já essa transformação tecnológica que aconteceu, que a gente falou aqui tão rápida, e a gente achava que o rádio tinha que ser aquilo. A gente fala aqui e o pessoal escuta lá no seu rádio, seja no carro, seja na sua casa, mas lá dentro do seu radinho mesmo. Aí veio esse negócio de o pessoal poder escutar a gente em qualquer lugar do mundo através do celular, em qualquer momento.
E daí veio essa questão das redes sociais também, que não era mais aquele negócio de estar escondido aqui apenas, de mostrar a cara, né? E no começo me assustou porque a gente podia achar que isso poderia talvez tirar um pouco da audiência, né? O rádio não, muito pelo contrário, veio para somar, a gente trabalha muito isso aqui, né? Eu faço sempre, tem um quadro que chama-se A Frase do Dia, uma mensagem de positivismo, eu gosto muito de compartilhar isso com o meu ouvinte e ter uma resposta muito grande. Então acho que a gente mostrar quem a gente é também e partilhar o nosso conteúdo através da internet é muito importante, porque faz com que a nossa audiência cresça, que o rádio continue presente como um veículo de comunicação mais ágil que é, e principalmente para que demonstre interesse para essa geração que está vindo aí nova e que hoje tem nas redes sociais aí o grande carro-chefe de buscar informação, de estar ali onde eles procuram, né? Realmente a música que ele quer ouvir, enfim. Você então, tá no Instagram? Você tem? Tô. O que você geralmente posta, assim? Qual que é a... Eu gosto muito de postar aqui o dia a dia, né? As pessoas são curiosas, né? Se olhar lá, eu acho que tem 90% aqui dentro da rádio. Como é que funciona, a abertura do programa ali, esse negócio da frase do dia, de uma mensagem ali de positivismo, de uma oração que a gente faz. Temos aí a evangelização muito forte aqui, né? Nas nossas emissoras, então sempre tem uma palavra ali amiga para quem quer buscar. E posto também o futebol ali, porque a gente está lá narrando também, então demonstrar como é que funciona aqui os bastidores. Eu sei que o nosso ouvinte tem essa curiosidade, então, e partilhar também a nossa vida aqui com quem nos ouve, quem dá a sua audiência aí pra gente. Como é que é o nome do programa que você atualmente apresenta, André? Eu faço o Encontro de Bandas, que é um programa de uma música mais regionalizada, né, das bandinhas aí das 13 às 14, e agora das 14 às 17 horas é o Viva à Tarde, que é um programa de entretenimento mesmo. Variedade. Tem ali variedade, isso, tem a notícia, o futebol, tem a participação do ouvinte, o pedido da música, sertaneja, MPB, pode ser o estilo que o ouvinte quiser, a gente roda, porque é realmente uma variedade assim para atingir todo o público que quiser, né? Agora, para a gente encerrar, o que é o rádio para você, André? Rádio para mim é a minha vida, né? Com certeza. Mas eu acho que mais do que isso, rádio para mim é uma missão. Acho que eu tive essa oportunidade de fazer do rádio para mim uma missão de comunicar ao povo, de comunicar às pessoas, de fazer parte da vida delas. E eu me sinto muito feliz com isso, porque eu gosto muito do que eu faço, eu dedico a minha vida ao rádio porque eu sei o quanto ele foi importante na minha formação e do quanto eu me sinto bem estando aqui. Então eu sei que a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas através do rádio, né? A gente teve diversos acontecimentos em que o rádio esteve presente, né? Numa tragédia climática que Curitibanos passou em 2009, que a gente teve lá com a nossa emissora perante a nossa comunidade, ajudando as pessoas nas enchentes aí de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Tem essa questão humanitária muito forte e além de tudo isso, de estar ali sendo companhia, porque o rádio também é uma companhia, presente na solidão das pessoas, na vida das pessoas, alegrando as pessoas, nos momentos de encontro de família, nos momentos de gente reunida, tá lá a música rodando, o rádio está ali. Então, para mim, o rádio é vida, é essa energia gostosa, essa coisa alegre que me faz eu estar aqui presente todos os dias motivado, porque, sem dúvida alguma, é a missão que Deus me deu, o dom que, graças a Deus, eu tive, eu tenho e que gosto muito de fazer, porque para mim o rádio é amor, é vida e é o que eu mais gosto de fazer, sem dúvida alguma.